Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e espero que a partir de hoje seja também o seu canal e o nosso canal. Eu me chamo André Oliveira, eu sou pastor e eu pensei nesse canal para a gente compartilhar a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo conecta as pessoas à sua mensagem. Então, que você seja bem-vindo e que Deus te abençoe durante a sua estadia aqui. Nesse primeiro vídeo, eu queria falar com você, se você tem dificuldade em ler a Bíblia, se você tem dificuldades em compreender a Bíblia, esse vídeo é para você. E a gente vai falar sobre 3 dicas para você entender melhor a Bíblia a partir de agora. Então, as nossas dicas para compreendermos as Escrituras. Muitos de nós temos problemas quando nós chegamos na igreja, às vezes para a gente é um universo novo, né? A gente se converte e a gente chega na igreja e as pessoas começam a falar um evangeliquez e a gente fica assim, caramba, o que eles estão tentando dizer? O que é isso? O que significa tal palavra? O que significa tal coisa? E aí esse livro aqui, que é um livro fundamental para a nossa fé, muitas vezes acaba se tornando uma coisa que a gente teme, porque a gente não consegue compreender. Então eu vou trabalhar com vocês 3 pequenas dicas, 3 breves dicas, para você entender melhor como é o processo de compreensão do texto bíblico. Então, a primeira dessas dicas é a seguinte, vá ler a Bíblia a partir de um espírito de oração. Não adianta a gente pegar o texto bíblico e querer examinar o texto bíblico como se a gente estivesse examinando um livro qualquer, porque isso vai fazer com que a gente perca a ideia de que o texto fala com a gente, porque o autor do texto está vivo, e o autor do texto mora dentro de mim e mora dentro de você. Então a Bíblia, como o velho jargão já diz, é o livro que nós podemos ler consultando o próprio autor em todo o tempo. Assim, é importante que quando a gente for ler o texto bíblico para a nossa devocionalidade, quando a gente for ler o texto bíblico para a nossa edificação, é fundamental que você tenha essa leitura em espírito de oração. Então peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender além do que as letras estão mostrando nesse papel. Abre os meus olhos para que eu possa compreender a verdade que o Senhor tem para a minha vida a partir da leitura do texto bíblico. Então, quando nós vamos para o texto sem esse espírito de oração, a probabilidade da gente não conseguir extrair verdades para a nossa vida é muito alta. Assim, a primeira coisa que você precisa fazer é ir ao texto com o espírito de oração, sabendo que Deus vai falar contigo através da sua palavra. A segunda dica que nós podemos pensar e compartilhar nessa oportunidade é: eu preciso ter conhecimento da língua. Como assim conhecimento da língua, pastor? É simples. Eu preciso ter o hábito da leitura. Eu preciso ler outras coisas para que eu possa entender o texto bíblico. Então não adianta eu pegar a Bíblia e ler a Bíblia apenas e achar que eu vou conseguir entender tudo aquilo que está escrito ali. Eu preciso ter um hábito de leitura. Eu preciso ler outros livros, eu preciso ler o jornal, eu preciso ter algum conhecimento de língua portuguesa para que o texto fique claro para mim. Muitas vezes as pessoas falam com a gente algumas palavras que a gente não entende. E aí, embora essa pessoa esteja conversando com a gente não consegue compreender plenamente o que ela está falando, porque o que ela está falando para nós é meio que codificado, né? Então, quando eu tenho um cabedal de leitura, quando eu tenho o costume de ler outros livros, o costume de ler com frequência, eu facilito o meu processo de compreensão do próprio texto bíblico. Às vezes a nossa dificuldade de entender o que o autor bíblico está querendo nos ensinar é um problema de interpretação textual. Assim, eu oriento você, e mais do que oriento, eu incentivo você a buscar outras formas de leitura. Busque obras da literatura brasileira, busque literaturas que sejam agradáveis para você. De repente você gosta de um gênero literário específico, ou você pode até não gostar de ler, não tem o hábito da leitura. Desafie-se a ter esse hábito e você certamente vai compreender a Bíblia de uma maneira muito melhor. A terceira dica é: não leia a Bíblia sozinho. Como assim? Mas eu estou sozinho aqui, como é que eu não vou ler a Bíblia sozinho? Ok, você vai estar sozinho, você vai ler a Bíblia, mas procure alguém que é mais experiente que você, procure um cristão talvez mais maduro que você, procure seu pastor, procure alguém que possa te mentorear no processo de leitura bíblica. Porque muitas vezes nós vamos para o texto bíblico com as nossas predisposições, sabe? Com os nossos pressupostos, até mesmo com os nossos preconceitos. E a gente chega para o texto já querendo que o texto diga para a gente o que a gente quer. E não é isso o desafio e a
prática, de fato, de ler o texto bíblico. Ler o texto bíblico é mais do que ler o que está escrito no papel. Ler o texto bíblico é permitir que o texto também leia a nossa vida. E para isso é fundamental que eu tenha cristãos mais maduros que possam me ajudar a compreender o que o texto está dizendo, que possam me ajudar a aplicar o que o texto está dizendo e que possam me ajudar como referência na minha vida quando eu tiver algum tipo de dúvida na leitura do texto bíblico. Então espero que essas dicas possam ajudar você a compreender um pouco melhor o texto bíblico. Vá ler a Bíblia com um espírito de oração. Ore antes de ler a Bíblia. Tenha outros livros que possam te ajudar a ampliar o seu conhecimento de leitura e a sua capacidade de compreensão e interpretação do texto bíblico. E a última dica, tenha pessoas de referência que possam te ajudar a elucidar as dúvidas que porventura apareçam na sua leitura. Espero que Deus tenha abençoado você com esse vídeo, que essas dicas sejam úteis para você na sua devocionalidade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele foi uma bênção para você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aqui de baixo, as notificações, curta esse vídeo, né, para que você seja avisado dos próximos vídeos também, e compartilhe com as pessoas que você gosta se esse vídeo foi edificante para a sua vida, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau, tchau!